Salve, salve! Terceiro ano do ensino médio. Vamos dar início ao plano de estudo tutorado número 3. O nosso assunto da semana, da primeira semana, é território em movimento. Então, primeira coisa, nós vamos entender o conceito de território. Fique por dentro dos conceitos. O território é, antes de tudo, um espaço elaborado pela sociedade, estabelecido por uma relação de construção e domínio. Veja, meus queridos, que neste sentido, como é um espaço elaborado pela sociedade, construído por essa sociedade, ele possui uma história, ele é dotado de historicidade. E essa história, ela é alimentada, ela é fomentada pelas trocas materiais e pelas trocas imateriais ou trocas espirituais do exercício da vida. Este é o conceito de território. Só que nós precisamos pensar que o território ele sofreu ao longo do tempo um processo de marginalização. Foi exatamente a expressão que eu deixei em destaque para vocês. Marginalização dos territórios. Veja o que diz o texto. A globalização desencadeou um processo de marginalização dos territórios delimitados pelo capitalismo colonial moderno. Ou seja, o capitalismo, ele é o responsável por esse processo de marginalização. É ele que indica esse processo, né? E nós sabemos perfeitamente que o capitalismo é desenvolvido por um padrão mundial de poder. E esse poder, que na realidade configura uma hierarquia, um controle, uma dominação nas relações sociais que se configuram nesse território. Então, veja, nós temos aqui Milton Santos, um renomado geógrafo, ele diz o seguinte, ele concebe a reflexão do território não apenas como espaço geográfico habitado, mas sim designado por ações. O território marcado pela globalização, que acolhe os novos recortes no período contemporâneo. E aí, meus queridos, dando continuidade ao nosso tema, né? Aprofundando um pouquinho mais, nós vamos trabalhar o conceito de fronteiras e identidade, a relação entre fronteiras e identidade. Quando nós falamos fronteiras, que podem ser marítimas, aéreas, terrestres, essas fronteiras, elas podem ser efetivas, ou seja, já delimitadas, né, já concluídas, ou elas podem ser fronteiras em litígio, fronteiras que estão em processo de demarcação, de delimitação, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, essas fronteiras abrigam a identidade de cada povo. Delimitadas ou não, elas abrigam a identidade de cada povo. E com relação às fronteiras, nós temos uma série de disputas étnicas e territoriais que ganharam contornos passíveis de contínua mobilidade nas relações dialéticas nos limites fronteiriços. Veja o que diz aqui, olha, essa última linha. Relações dialéticas nos limites fronteiriços, o que isso significa? Nós estamos falando de uma relação de convivência entre povos nesses limites fronteiriços. Então, essas relações dialéticas, né? Isso traz uma mobilidade contínua entre essas populações. Meus queridos, e aí nós temos o seguinte, que dentro desse espaço delimitado pelas fronteiras, nós temos o exercício da soberania de cada povo. Olha o que diz o parágrafo. Para o exercício da soberania, os povos e países
definem limites precisos, sendo uma linha imaginária demarcada. Então, veja, como nós temos aqui nessa imagem anterior, eu tenho aqui limites precisos que demarcam o território brasileiro. No entanto, o Estado brasileiro, ele possui soberania dentro desses limites. É exatamente o que esse texto está colocando para vocês. Essas linhas imaginárias, elas, então, demarcam essa soberania dos povos. Meus queridos, vamos relembrar aqui um evento que é o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. A União Soviética, ela foi desmantelada no início da década de 90, 1991. E a partir daí, as redefinições de fronteiras se mostraram um dos principais tópicos de conflitos internacionais. As disputas por fronteiras num movimento de afirmação da nacionalidade, olha o destaque, movimento de afirmação da nacionalidade. Nacionalidade de diversos povos. E aí, nós temos alguns povos em evidência nesse texto. Alguns povos que se movimentam nesse sentido, para a afirmação da sua nacionalidade. Povos que lutam por essa demarcação, por essa definição de suas fronteiras. E que povos são esses? O texto trouxe para vocês, olha, os chechenos, os curdos, os palestinos, os tibetanos, os judeus, os bascos, entre outros povos que não dá para citar todos aqui, mas outros povos estabelecendo assim um protagonismo sem fim. Meus queridos, nós vamos dar uma passadinha, uma olhadinha rápida sobre a localização desses conflitos, né, onde estão estabelecidos esses povos, mas claro que nesse vídeo não há nenhuma possibilidade de aprofundarmos sobre esses conflitos. Mas eu me coloco aqui à disposição de vocês, podem deixar aí uma mensagem se quiserem, e a gente pode, num vídeo à parte, numa videoaula à parte, trabalhar especificamente um povo ou outro povo que seja do interesse de vocês. Então, veja, vamos dar uma olhadinha bem rapidinho aqui. Nós temos aqui o primeiro povo que nós vamos conversar, que são os chechenos. Observem que só pela localização você já tem uma noção que a disputa aqui é um povo com características próprias, com uma cultura própria, que busca, então, uma delimitação de fronteiras. Ou seja, eles estão em movimento em busca de uma nacionalidade reconhecida. E a briga aqui é entre esse povo, os chechenos, né, encrustados aqui no território russo. A briga é entre a Rússia, né, que sempre demonstrou interesse em manter um domínio sobre a região, e esse povo específico, que possui uma peculiaridade, uma história muito particular. Esse é o primeiro conflito que nós vamos apresentar. Segundo conflito está aí entre os povos, o povo curdo. Já ouviram falar do povo curdo? A área curda, meus queridos, veja, nós temos aqui no mapa. É um povo que se espalha por vários países. Nós temos curdos aqui no território da Turquia, curdos no território da Síria, do Iraque, do Irã, Azerbaijão. Então, nós temos um povo com características próprias, mas que não tem um território delimitado. Então, é um povo que está espalhado por vários países, mas que estão nesse movimento de busca de sua afirmação, de sua nacionalidade, da delimitação de suas fronteiras. Ainda temos aqui os judeus, né, e os povos palestinos.
Há uma briga milenar, né? Localizada no Oriente Médio, a região da Palestina tem sido palco de um dos conflitos de maior repercussão em todo o mundo. Trata-se do conflito entre árabes e judeus pela posse dos territórios ocupados por esses dois povos, né? Cujas raízes são tão antigas quanto a própria ocupação daquelas terras. Então, nós temos essa questão palestina, essa disputa territorial, política entre judeus e árabes, que são os povos palestinos, e essa é uma questão que, com certeza, nós vamos trabalhar em um vídeo à parte. Ainda temos o povo tibetano. O Tibete, observe aqui, que está aqui encrustado no território chinês. Então, eu já tenho uma indicação de que o conflito está aí entre esse povo, que busca uma nacionalidade, e a China. O Tibete, observe aqui as áreas, né, que são fronteiriças. Nós temos aqui o Nepal, né, a Índia, aqui bem ao sul, né, onde se estabeleceram esses povos, o Butão e a China. Então, esse povo tibetano com uma característica própria estão também em busca, estão em movimento, né, por essa afirmação da nacionalidade. Amados, ainda temos o povo basco. Já ouviram falar do povo basco? Vejam, meus queridos, o povo basco, esse país basco, ele está aqui, olha. Observem que essa região é a região da Península Ibérica, onde nós temos aqui Portugal, Espanha, e bem aqui ao norte da Espanha, nós temos, então, o povo basco, o país basco. Há cerca de 5.000 anos, o povo basco, ele habita uma área de quase 21.000 quilômetros quadrados entre o norte da Espanha e o sudoeste da França, como os senhores podem observar aqui no mapa, norte da Espanha e sudoeste da França. Então, veja, ao longo dos séculos, os bascos, eles receberam poucas influências de outros povos, né? E aí eles conseguiram manter uma cultura própria, manter uma característica cultural muito específica. E aí o seguinte, eles estão em busca, né, num movimento pela sua afirmação, né, a afirmação da sua nacionalidade. E com certeza nós temos muitos conflitos, muitas mortes que ocorrem em nome dessa busca, né, por nacionalidade, por manter uma identidade cultural. Amados, e aí, partindo aí, né, dessas questões, né, dessa luta por territórios, nós vamos, a partir de agora, entender que há uma diferença entre o que é um povo, porque nós estamos falando que esses povos que nós já conversamos aí, chechenos, bascos, curdos, judeus, palestinos, isso é um povo. É um povo, por quê? Porque é um grupo de pessoas que tem uma característica própria, peculiar. É um conceito diferente de população. Vamos analisar comigo esse texto? Um território delimitado por fronteiras é ocupado por uma população. Uma população que pode ser entendida, olha aí o conceito, como conjunto de habitantes de um determinado lugar, que se distribui irregularmente pelo planeta, porque nós estamos falando de áreas que são muito povoadas e áreas que são pouco povoadas. Então, há uma distribuição irregular dessa população pelo planeta. A população mundial apresenta diferentes aspectos e se tornou uma preocupação em função dos grandes desafios presentes em sua estrutura nas diferentes taxas de natalidade, taxas de mortalidade, taxas de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher,
taxas de escolaridade, quando o texto fala que há uma preocupação, a luta por vencer desafios relacionados a esses diferentes índices, é porque, meus queridos, esses índices, quando nós falamos de índice de natalidade, mortalidade, fecundidade, escolaridade, nós estamos falando de indicadores do desenvolvimento social de cada Estado-nação. Opa, então nós temos aí algo também para se pensar. Estado-nação? O que seria isso? Então vamos dar continuidade à nossa conversa. Veja, eu já falei para vocês que há uma diferença, então, entre povo e população. E só para costurar legal aqui a nossa conversa, eu deixei, então, um conceito bem estabelecido aí para vocês. Primeiro, conceito de povo. O conjunto de membros de uma sociedade política ligados pelo vínculo jurídico-político da nacionalidade. Ou seja, eu tenho uma nação, eu tenho um conjunto de pessoas com características peculiares, cultura, língua, jeito de ser, de enxergar o mundo, né? É diferente do conceito de população, que é o conjunto de pessoas que se encontram na base geográfica de poder do Estado, sem que isso importe necessariamente possibilidade de participar da vida política do país. Então, quando eu falo de população mundial, veja, eu estou falando de um número X de pessoas que habitam essa base territorial. População brasileira, eu estou falando de um número X de pessoas que habitam essa base territorial. Agora, quando eu falo de povo, aí eu já estou me referindo à questão da nacionalidade, eu já estou me referindo à questão cultural, eu já estou me referindo à questão linguística, né? Nós já estamos falando de características, inclusive biológicas, características étnicas. Isso é conceito de povo. Amados, e aí nós temos uma parte do texto que diz o seguinte: povo, agrupamento de pessoas que possuem os mesmos hábitos e costumes, transmitidos de geração em geração, e que existe através das manifestações específicas de cada cultura nos diferentes territórios mundiais. Veja que nós temos uma pluralidade cultural e cada cultura se manifesta do seu jeitinho, do seu modo, de acordo com a sua visão de mundo. Por isso, esse segundo parágrafo, ele traz exatamente essa ideia. Acompanhe comigo. Em cada povo tem-se uma verdadeira riqueza que se expressa por maneiras particulares de ver o mundo. Então, meus queridos, os povos, eles possuem particularidades que os aproximam e os fortalecem em sua identidade territorial. É preciso valorizar todos os povos, vendo o mundo por uma lente da pluralidade que combata o etnocentrismo. Professora, mas o que significa etnocentrismo? Calma, nós vamos trabalhar esse conceito. Veja, o que significa etnocentrismo? Quando nós temos uma visão de mundo muito egoísta, vamos dizer assim, nós temos uma visão de mundo etnocêntrica. Visão de mundo própria da pessoa que considera a sua sociedade, a sua nação, seu país ou grupo étnico superiores aos demais. Então, veja, aquela visão de que a minha cultura é melhor do que a cultura do outro, essa é uma visão etnocêntrica. Essa é uma visão egoísta. E aqui eu trouxe para vocês, olha que fantástico, né? Nós temos aqui uma pluralidade representada de maneira magnífica por cada rosto, por cada cultura. Por que, por exemplo, os europeus se colocaram de uma forma superior aos povos indígenas? Por que eu falo de uma forma superior?
Porque nós sabemos que a política que foi desenvolvida aqui, que é o colonialismo, ela trouxe essa ideia de que a cultura europeia era uma cultura superior, né? Então, essa é uma visão etnocêntrica e nós devemos riscar essa palavra do nosso intelecto, riscar essa palavra do nosso interior. E não sermos egoístas ao ponto de imaginar que somos melhores ou piores do que outras culturas. O que nós temos, meus queridos, são apenas culturas diferentes e cada uma com a sua riqueza. Meus queridos, e aí a gente deixa mais um parágrafo muito interessante sobre esse assunto que diz o seguinte, olha, nós, povo brasileiro, resultado de um intenso e tenso processo de miscigenação, de mistura de povos, temos como elemento importante da nossa formação e desenvolvimento a pluralidade. Está em destaque aí no texto para você. Somos um povo de manifestações culturais relevantes, mas apresentamos uma fragmentação social de gênero, de raça, de etnia, o que aponta uma urgente necessidade de políticas públicas de manutenção do respeito às diferenças entre os povos. E aí, meus amados, nós vamos então fechar assim a nossa ideia pensando na diferença que há entre essas expressões. Nação, vocês viram, é diferente de população, que é diferente de povo. Então, como que isso tudo se constrói? Então, acompanhe comigo. Olha, eu tenho um povo. Esse povo, ele possui uma cultura própria. Esse povo e todas as suas manifestações culturais ocorrem dentro de um território delimitado. Então, se eu tenho povo, mais cultura, mais território, eu vou ter, então, uma nação. Eu vou ter a formação de uma identidade nacional. E aí, meus queridos, essa nação, ela precisa de quê? De um governo. Ela precisa de leis próprias. E aí eu vou ter nação mais governo, eu vou ter, então, Estado-nação. Esse Estado-nação, ele se configura dessa seguinte forma, olha, eu tenho de um lado o país, que é o aspecto físico desse Estado-nação, é onde nós estamos assentados, e nós temos o Estado, que é o aspecto político desse Estado-nação. Ou seja, eu tenho um povo com cultura própria, delimitados em um território, que possuem uma identidade nacional e que com leis próprias são governados, eu tenho, então, um Estado-nação. Ok? Amados, e aí a gente fecha a nossa conversa com essa imagem, porque é uma imagem representativa da formação do povo brasileiro, da miscigenação ocorrida na formação do povo brasileiro. E eu agradeço, então, a participação de todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.